uma alegria que vem do alto. Nós temos uma alegria que tem um motivo de ser. Por isso que a gente louva o Senhor. E hoje, junto com a nossa mãe, aquela primeira no Novo Testamento a louvar o Senhor com o seu Magníficat, com a sua vida, que foi um grande Magníficat, um grande louvor ao Senhor. Ela que é a grande mãe de Deus e que tinha profunda intimidade com o Divino Espírito Santo. E por isso nós louvamos ao Senhor, lembrando que louvamos o amor de Deus, louvamos a Deus. Toda essa alegria não é em vão, tem uma direção, um objetivo, aquele que não passa, o eterno, Deus. E por isso nós estamos aqui em louvor, em oração, louvando ao Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor esteja presente no nosso louvor, que o Senhor esteja presente também derramando o seu Espírito Santo sobre todo o nosso encontro, sobre o Heberton que estava aqui louvando e agora vai estar pregando, sobre a gente também que vai pregar nesse dia, sobre todos os que estão ajudando, sobre os nossos familiares, amigos que ficaram em casa. Vamos de fato pedir o Espírito Santo de Deus sobre a nossa comissão de defesa da vida, sobre a pastoral familiar, sobre nossas paróquias, nossos sacerdotes. Vamos suplicar de fato o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que venha com unção. Levanta os teus braços ao céu e reza assim: Senhor Jesus Cristo, nesta manhã eu invoco sobre mim, sobre nós, o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, tirar do meu coração tudo aquilo que não é teu, para que hoje os meus ouvidos e os ouvidos do meu coração estejam abertos a tudo de grandioso que o Senhor vai realizar neste lugar e na minha vida. Vem, Espírito Santo, vem agora por intercessão da vossa amadíssima esposa, a Virgem Maria. Vem, Espírito Santo, vem em nome de Jesus. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, repousa. Espírito Santo repousa. Traz o céu a nós, Espírito Santo. Repousa
e direcione suas mãos em direção ao Heberton. Vamos pedir que a unção do Espírito Santo seja sobre ele, para que ele fale no louvor da Virgem Mãe de Deus e fale aquilo que o Senhor quer que ele fale. Que o Senhor o livre de todo mal, que o Senhor cure toda a ferida dele, que o Senhor o perdoe de todo pecado, e que neste momento ele possa ser revestido do seu Espírito Santo para poder anunciar corajosamente a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo esteja sobre ele neste momento, para que a palavra de Deus e somente a palavra do Senhor seja proclamada. Invocando aquela que é a Mãe de Deus, aquela que preside este encontro, junto com seus santos anjos neste dia, aqui presentes. Invocamos a sua intercessão sobre a vida, sobre o ministério, sobre a pessoa do Heberton e sobre esta pregação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos sentando e cantando. Traz unção, traz unção a nós. Traz unção, traz unção a nós, Espírito Santo. Repousa, vem curar Nossos corações, nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. amém. Inclina a tua cabeça com teus olhos fechados. Eu já quero nessa manhã, nesse início desse retiro, desse encontro, a qual Maria nos trouxe, esse encontro mariano, a qual o Senhor nos atraiu para que nós pudéssemos viver essa experiência com a tua mãe, com a Virgem Maria. Eu quero nessa manhã consagrar a tua vida ao coração imaculado da bem-aventurada Virgem Maria, para que hoje nós possamos experimentar de Deus todas as graças que possam vir por meio de Maria. Eu consagro a tua família, os teus medos, receios, tudo aquilo que você trouxe no teu coração. Te apresento, Virgem Maria, a vida de cada um que está aqui. Em especial, eu te ofereço nessa manhã, minha mãe, todo o meu ministério, e que todos os méritos das minhas boas obras, de ontem, de agora e de amanhã, os méritos não sejam meus, mas os méritos sejam da Senhora, a quem eu devo toda a minha vida. Reze comigo, você que conhece essa oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é o mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. E pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que alegria
poder estar na tua presença. Para quem não me conhece, eu me chamo Heberton Luiz, sou aqui do Taboão da Serra, diocese de Campo Limpo. Também dedico a minha vida hoje unicamente ao anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra, como muitos aqui já sabem disso. É necessidade para os dias de hoje levantar homens e mulheres dos bancos, das cadeiras, das igrejas para anunciar Jesus a todos os corações. Você vai ver Paulo escrevendo lá para Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, a partir do versículo 2. Paulo diz para Timóteo: prega a palavra oportuna e inoportunamente, ou seja, prega a palavra a todo momento. Precisamos anunciar a palavra todos os momentos. É um mandato de Jesus, como eu sempre costumo dizer. Jesus diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Querido, Paulo vai dizer lá em Filipenses no capítulo 1, no versículo 16: eu tenho como missão a defesa do Evangelho. Mas como que nós vamos defender o Evangelho? Porque é nossa missão se nós não conhecemos. O Evangelho que tem sido tão disturbado, o Evangelho que tem sido tanto adulterado nos dias de hoje. Você vai ver Paulo dizendo, e esse retiro vai ser para isso. Paulo vai dizer lá em Gálatas no capítulo 1, a partir do versículo 7, que não existe dois evangelhos, existe apenas um evangelho. Mas Paulo ele vai dizer: o que existe no meio de vocês são pessoas querendo semear a divisão. E é o que tem acontecido hoje. E é por isso que hoje nós nos encontramos para falar da bem-aventurada Virgem Maria. E aqui nesta manhã, a primeira coisa que nós vamos ver é quem é Maria para a igreja e quem é Maria para as nossas vidas. A primeira coisa que eu queria dizer é uma frase belíssima de Padre Pio de Pietrelcina. Quem aqui conheceu o Padre Pio de Pietrelcina, levanta a mão. Amém. Um padre da Igreja Santo, estigmatizado para quem não conhece. Padre Pio morreu no ano de 1968, recente, e o corpo de Padre Pio está incorrupto, a terra ainda não comeu. Um homem que passava 16 horas no confessionário. Tem um mistério muito grande na vida de Padre Pio. Padre Pio, um dos maiores santos para mim, Heberton, depois de Jesus, Maria e José, a pessoa mais santa que pisou aqui na terra foi Padre Pio de Pietrelcina. Para quem não conhece Padre Pio, aluga o filme dele. Tem 3 horas, 32 minutos e 46 segundos. Vale a pena você assistir esse filme para conhecer a história deste homem, um santo tremendo da nossa igreja. Padre Pio, ele foi perguntado: o que vale Nossa Senhora para a igreja? E ele respondeu: Nossa Senhora, a Virgem Maria, vale mais do que a filosofia e vale mais do que a teologia. A Virgem Maria é aquela que nos leva, nos direciona a não a um estudo científico, mas Nossa Senhora nos leva até o coração de Deus. Nós vamos ver justamente a Virgem Maria. A primeira coisa que a Virgem Maria ela é escolhida do Senhor. Você vai ver justamente o anjo dizendo isso para Maria. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 30, o anjo diz para Maria: Maria, tu encontraste graça diante de Deus. Maria foi aquela que encheu os olhos de Deus, foi a escolhida. Mas não somente escolhida, porque você vai ver que Paulo, ele vai dizer no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, que na plenitude dos tempos, Deus enviaria o teu filho, que viria por meio de uma mulher. Deus, ele precisou escolher uma mulher para que a salvação entrasse na humanidade. Nós vamos ver justamente que para essa salvação entrar, Maria não precisava somente ser obediente, não somente escolhida, mas Maria precisava ser serva. E você vai ver Maria dizendo, Lucas capítulo 1, versículo 38, eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Você vai ver que Maria, no canto do Magnífica, Lucas 1,48, Maria vai dizer que o Senhor olhou para a humilhação da tua pobre serva. O Senhor olhou para a humilhação de Maria, que se humilhava, que era a verdadeira serva, que todos nós somos chamados a viver o mistério dessa mulher. Aqui eu quero dizer e trazer algo que
o Papa Paulo VI, ele mencionou, o Papa Paulo VI, trazendo uma autoridade da igreja, dos padres da igreja. Para quem me conhece sabe que eu cito muitos padres da igreja. Os padres, não é o Padre César que celebra a missa para nós, mas padre, que vem do latim pai, os pais da fé, os primeiros cristãos, os homens que viveram nos primeiros séculos da igreja e que deram a tradição para nós, os homens que conheceram Paulo, conheceram João, conheceram Tiago. E você vai ver que entre esses homens estão Irineu de Lyon, São Policarpo, Inácio de Antioquia, entre outros. E Papa Paulo VI, ele cita muito o que aqueles padres diziam. O Papa Paulo VI, ele diz que uma alma que não é devota de Maria não pode ser chamada de cristã, porque o primeiro devoto de Maria foi o próprio Cristo. Primeiro, para dizermos que somos seguidores de Jesus, precisamos ser devotos de Maria. Quem aqui é devoto de Maria? Levanta a mão. Eu sempre digo, né? Porque depois que eu digo isso, claro que você vai levantar a mão. É necessidade você levantar a mão. Ser devoto de Maria. Mas olhar para essa mulher que é serva, para essa mulher que foi escolhida, que foi predestinada, nós precisamos voltar o nosso coração aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia sobre uma devoção. Santo Tomás de Aquino, ele falava que uma verdadeira devoção consiste de você se doar por inteiro para aquele que você se diz ser devoto, para imitá-lo em tudo. O Papa Paulo VI, ele diz que uma verdadeira devoção não consiste de sentimentalismo, mas uma verdadeira devoção consiste em você imitar todas as virtudes daquele que você é devoto. Se você diz ser devoto de Maria, precisa imitar as virtudes de Maria. Eu tenho repetido isso muitas vezes pelo Brasil, por onde eu tenho andado, tantos lugares para falar de Maria, sobre a devoção a Maria. Mas ser devoto de Maria, eu tenho dito muito isso, não é você colocar uma camiseta de Nossa Senhora. Ser devoto de Maria não é você colocar uma medalha de Nossa Senhora no teu pescoço. Ser devoto de Maria não é você rezar o teu terço, o teu rosário todos os dias. Ser devoto de Maria não é você colocar uma imagem na tua casa. Ser devoto de Maria não é você somente dizer sentimental que você a ama. Não, ser devoto de Maria é imitar todas as virtudes desta mulher. Nós precisamos ter um olhar direcionado a Maria. O Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer no parágrafo 829, todo olhar da igreja deve se voltar para Maria. Nós precisamos direcionar o nosso olhar para ela. Nós precisamos aprender com Maria. Eu acho belo a frase de Santa Teresinha, século passado. Santa Teresinha, ela dizia que nós somos mais felizes do que Maria. Sabe por quê? Porque Maria não teve uma Nossa Senhora para imitar, e nós temos Maria para que possamos parecer com ela. Olha que frase belíssima. Maria é mais infeliz do que nós, porque ela não teve uma outra Nossa Senhora. E nós temos Maria, a qual podemos voltar o nosso coração, direcionar o nosso coração e querer parecer com ela. É a vontade de Deus. Os santos padres sempre disseram isso, que a vontade de Deus é que nós nos tornemos um outro Cristo para Maria, para que ela nos forme e faça da nossa vida aquilo que ela fez com Jesus. As pessoas hoje de fato entristecem muito o meu coração. Nós passamos nas paróquias, nós passamos em encontros, retiro todo final de semana. Nós vamos para muitos lugares, grupo de oração, renovação carismática, outros movimentos da igreja, e você vê que as pessoas se falam de tudo, mas não se fala da Virgem Maria. Hoje as pessoas só querem falar do fogo. É o fogo para lá, o fogo para cá, mas não se fala mais da Virgem Maria, não se fala mais da Eucaristia, não se fala mais da Santa Missa. Estamos criando um povo que não tem um amor com a Virgem Maria. Tem muito pregador, tem muito coordenador dentro da Igreja Católica dizendo que nós não podemos amar muito Maria, senão nós esquecemos de Jesus. Olha que heresia. Você vai ver no tratado que o intuito desse retiro foi por conta deste livro, que depois você vai conhecer melhor. Mas aqui no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grimont de Montfort, São Luís ele vai escrever aqui
que quanto mais uma alma é consagrada a Maria, mais esta alma é consagrada a Jesus. São Luís, ele vai dizer aqui que é mais fácil você separar a luz do sol do que você separar Jesus de Maria. É impossível. Aonde você encontra a mãe, você encontra o filho. Aonde você encontra o filho, você encontra a mãe. Recorrer à oração a Maria, Santo Agostinho vai dizer no século III, a oração que nós pedimos a Maria vale mais do que a oração de todos os anjos e todos os santos no céu. Precisamos direcionar o nosso coração à Virgem Maria. Infelizmente hoje nós vivemos uma triste realidade. Grupos de oração que parece mais culto protestante do que grupo de oração católico. Eu tenho dito muito isso em muitos lugares que eu tenho passado. Nós vamos para encontro da nossa igreja, e dentro dos nossos encontros, dos nossos retiros, a música tema que colocam é música protestante. Eita, o pregador vai falar de música protestante. A pessoa está tendo a primeira experiência com Deus no retiro. Ela passa o final de semana inteiro escutando aquela música protestante. Quando essa pessoa chegar em casa na segunda-feira, ela vai procurar o CD da Toca de Assis para escutar? Da Shalom? Não, vai entrar no YouTube e vai colocar lá Aline Barros. E vai ver a Aline Barros dizendo que ela não suporta que as músicas dela sejam cantadas por um pedaço de bolachinha, que é a tua Eucaristia, Jesus Eucarístico. Eles vão entrar no YouTube e vão ver Ana Paula Valadão diante do trono, no show, filmado, profetizando a queda da Igreja Católica e chamando a Igreja Católica da prostituta do Apocalipse. Essa pessoa vai entrar na internet e vai ver o Regis, não sei das quantas, que canta a música como Zaqueu, que a música tem um erro teológico tão grande que não poderia nunca ser cantada na nossa igreja. Quero amar somente a ti. Foi isso que Jesus pediu? E o irmão? E tem gente cantando essa música. E vão ver aquele rapaz dizendo que a igreja não precisa de uma senhora, a igreja precisa só de um Senhor. Eu vou dizer uma coisa: sabe quem está formando os protestantes de amanhã? Somos nós mesmos, que dentro dos nossos encontros nós estamos colocando só coisa protestante. É por isso que não tem mais amor à Virgem Maria, é por isso que não tem mais amor à Eucaristia, é por isso que não valorizam mais as coisas de Deus, as coisas dessa igreja, por isso que não amam mais o Papa, não amam mais os sacramentos. Nós temos cada dia mais nos desmoronando, indo para distante da graça de Deus. Você vai ver São Caetano dizendo que a graça de Deus, quando nós pedimos ao Senhor, ela vem, mas vem por meio de Maria. São Caetano dizia isso. Nós precisamos hoje voltar o nosso coração a ela. Precisamos querer aprender com Maria. Precisamos tirar. E eu vou dizer uma coisa aqui para fechar e colocar um ponto final. As pessoas falam: ah, Heberton, mas nós cantamos essa música porque é o mesmo Deus. Coloca Jesus Eucarístico aqui, entra com um protestante ali e aponta para Jesus Eucarístico e fala para eles assim: olha meu Deus ali. O que você acha que eles vão falar? Idólatra. Não é o mesmo Deus, desculpa. A igreja reconhece a verdade que está na igreja deles, pertence à igreja católica. Eu não vou dizer que lá não tem pessoas boas, tem muito pessoas boas lá, e eu conheço muitas que são de Deus, mas a verdade está dentro dessa igreja. Santo Irineu, no século I, ele vai dizer uma coisa: que existe uma verdade. Dentro desta verdade eu não posso tirar e não posso colocar nada. Só existe uma verdade. E é dentro desta verdade que eu quero dar um passo com você aqui. Porque os protestantes, para os protestantes, e aqui nós temos esta liberdade, o nosso país tem essa liberdade religiosa, a qual aqui no nosso país, do nosso lado tem os macumbeiros, os espíritas, os muçulmanos, e nós temos que nos respeitar, somos chamados a isso. Temos os protestantes, e quantas vezes você já não ouviu as pessoas falando mal de Maria? Quantas vezes você já não escutou idólatra, adorador de imagem, Maria não é deusa? Então vamos para a verdade. Eu ainda não me entendi porque os protestantes falam que tudo está na Bíblia. Eu
olho para a oração da Ave Maria, ainda não entendi porque que os protestantes não rezam a primeira parte da Ave Maria, se está na Sagrada Escritura. Você vai ver que o anjo Gabriel chegou para Maria, Lucas 1:28, e disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo ou convosco, depende da forma que você traduz do grego para o português. Você vai ver que o versículo 39, Maria entrou na casa de Zacarias e se encontrou com Isabel. Ao se encontrar com Isabel, Isabel disse, versículo 42, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Olha a primeira parte da Ave Maria que está na Bíblia. Nós deveríamos olhar para os protestantes e dizer: meu querido, a primeira parte da Ave Maria você precisa rezar, porque está na Bíblia. Você vai ver justamente uma heresia. Inácio de Antioquia, ele dizia justamente isso. No início da igreja, dos primeiros séculos, Inácio de Antioquia dizia que Deus escondeu de Satanás a virgindade de Maria. Ou seja, todos aqueles que falam que Maria não é virgem estão com Satanás, porque ele que foi enganado por Deus. Porque nós somos da descendência de Maria, da mulher que é virgem, predestinada. E você vai ver justamente dentro desta verdade que nós traçamos, que nós trilhamos dentro da palavra de Deus. No início da igreja existia uma heresia que diziam que Maria era mãe de Jesus, homem. Ela não era mãe de Jesus, Deus. Só que tem um problema: Jesus é 100% Deus e 100% homem. Está no livro de Hebreus. É impossível você separar a natureza de Jesus. Ou seja, se Maria é mãe de Jesus homem, ela é mãe de Jesus Deus. Por isso que num concílio, no ano de 431 depois da morte de Jesus, a igreja denominou Maria Theotokos, mãe de Deus. Por isso que nós rezamos: Santa Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós precisamos ter intimidade muito grande com essa mulher que todos os dias nos direciona a sermos de Deus. Eu sempre disse aqui, muitos conhecem o meu testemunho. A minha irmã, que está ali atrás, levanta a mão cá, pode olhar para ela lá, ali atrás, a minha irmã. Muito bem, ganhou a fama já. A minha irmã se formou na faculdade há muitos anos atrás, não lembro que ano que foi, contabilidade. E eu lembro que num domingo eu acordei de manhã às 10 horas da madrugada para ir fazer o meu pipi. E tinha um rapaz que foi levar o álbum de fotografia. Quando eu estava indo no banheiro fazer pipi, eu escutei um rapaz na minha casa falando mal de Maria. Mariano Ruxo, falando mal de Maria na casa, não dá certo. Falei: depois eu faço o meu pipi, desci a escada. Ele estava com a Bíblia da Ave Maria da minha irmã aberta. E eu cheguei para ele, apontei o dedo, eu falei assim: meu querido, quem que é você para falar mal da Virgem Maria? Ele disse para mim: eu sou pastor da igreja batista. Eu disse para ele: a tua igreja chegou no Brasil em 1817, a minha igreja foi fundada por Jesus, e vocês têm a verdade? E ele se assustou com o jeito que eu falei, e ele procurava tudo na Bíblia e não encontrava. E ele chegou para mim: não, mas Maria foi uma mulher qualquer como todas as outras, porque Jesus chamou Maria de mulher. E ele estava procurando na Bíblia e não achava. E eu falei: irmão, está lá em João capítulo 2, as bodas de Caná, a qual nas bodas de Caná tinha acabado o vinho daquele casamento. E Maria chega para Jesus: Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus responde: mulher, isso compete a nós? Ainda não chegou a minha hora. Eu olhei para aquele pastor e falei: querido, vocês levam a Bíblia tudo ao pé da letra, sem texto, sem contexto. E eu falei para ele: eu vou fazer que nem vocês. Sabe por que Jesus chamou Maria de mulher? E ele: por quê? Eu falei: porque lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, Deus falou para Satanás no versículo 15, para a serpente: eu colocarei ódio entre a tua descendência e a descendência da mulher. A mulher irá lhe pisar a cabeça e você irá lhe ferir o calcanhar. Eu falei para aquele pastor: sabe por que Jesus chamava Maria de mulher? Porque Maria é aquela que pisa na cabeça de Satanás. E aquele rapaz muito bravo com as coisas que eu estava falando, e ele falou: não, mas Jesus, ele teve outros irmãos, Maria teve outros filhos, e ele está na Bíblia. E eu falei para ele: está lá em Marcos capítulo 3, versículo 31, a qual Jesus diz que chegou a mãe e os irmãos de Jesus. E Jesus faz uma pergunta: quem que é o meu irmão e quem é a minha mãe? E ele mesmo responde: o meu irmão e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu.
Eu perguntei para aquele pastor: meu querido, você já estudou grego ou hebraico? E ele: eu nunca estudei isso. Eu falei: pois bem, eu faço faculdade de teologia e eu preciso entender o grego e hebraico, porque a Bíblia foi escrita em grego e em hebraico. E eu falei para ele: você sabia que na época de Jesus não existia a palavra tio, tia, primo, prima, sogro, sogra, enteada, enteada? E ele falou para mim: eu não sabia. Eu falei para ele: então vai estudar. E ele, muito revoltado, ele falou: não, mas eu não aceito que vocês colocam imagens na igreja de vocês, porque está na Bíblia, está proibido. Eu falei para ele: é verdade. Êxodo capítulo 20, diante de Moisés, Deus disse: é proibido que se faça esculturas de falsos deuses para adorar. Nós não adoramos Maria. E ele falou: tá vendo, você sabe, você conhece. Eu falei: querido, o problema é que você esqueceu de andar 4 versículos para frente, 4 capítulos para frente, exato 5. Por quê? Porque 5 capítulos para frente, 4, Deus mandou o povo construir a Arca da Aliança, não foi? Ele foi. E eu falei: esse Deus que mandou proibir que se fizesse imagens de falsos ídolos, ele mandou construir o quê? Nas 2 pontas da Arca da Aliança. E ele disse: 2 querubins. E eu perguntei para ele: os 2 querubins eram o quê, criatura? Ele: 2 imagens. E eu falei: e agora? E agora? E ele falando para mim assim: não, eu vou embora. Eu falei: vai embora não, porque agora o assunto tá bom, tá gostoso. A minha irmã está de testemunha, porque parecia que eu estava pregando para 1000 pessoas. Eu falava com ele como se ele não conhecia a palavra de Deus. Eu ia debruçando a palavra com ele. Eu falei: meu querido, tenha uma vida santa, porque eu quero te encontrar no céu. E eu falei para ele: então quando nós chegarmos no céu, nós vamos dar um abraço na Virgem Maria, e depois nós vamos abraçar o nosso Senhor Jesus. E ele olhou com um olhar de deboche para mim, porque eu falei Virgem Maria. E ele falou: não, eu vou para o céu, eu vou ter uma vida santa, mas quando eu chegar no céu, eu vou abraçar primeiro o meu Senhor Jesus, depois eu abraço Maria. Eu falei: meu querido, não é assim que funciona não, porque para entrar no céu precisa abraçar a Virgem Maria, porque São Boaventura vai dizer que não existe outra porta para entrar no céu se não for por meio de Maria. Bravo. A minha casa tem a minha casa, a casa da minha titia, a casa da minha vovó tem uma escada que vai para a rua. Ele estava subindo a escada, e aqui é o que eu sempre falo, e a coisa que eu mais gosto de falar é isso. Ele estava subindo a escada, eu perguntei: meu irmão, tu segue o caminho de Jesus? Ele: claro que eu sigo o caminho de Jesus. E vamos para a parte gostosa. Os protestantes, eles decoram os versículos que eles querem, que convém a eles. A palavra de Deus vai dizer: se a minha mão direita me leva ao pecado, eu preciso arrancar minha mão direita, porque é melhor eu chegar no céu sem a minha mão direita do que eu queimar o meu corpo inteiro no fogo do inferno. Não está lá? Você já viu algum protestante andando na rua sem a mão, dizendo que cortou porque estava no pecado? Eu nunca vi. São João vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 8, que aquele que diz que não tem pecado, este é um mentiroso. Será que eles são tão perfeitos assim? João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Eu sei onde está a mentira. Pois bem, e tem uma coisa que está decorada na igreja deles. João 14,6. Jesus diz, decora também, João 14,6, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus disse. E eu perguntei para ele: meu querido, você é seguidor do caminho de Jesus, que é Jesus? Ele: claro que eu sigo o caminho de Jesus. Eu falei: meu irmão, se tu é verdadeiro seguidor do caminho de Jesus, você precisa passar pelo primeiro caminho que ele passou. E o primeiro caminho que Jesus passou foi o ventre da Virgem Maria. Se nós que estamos aqui nesse retiro hoje somos seguidores de Jesus, precisamos ser gerados por Maria. E o intuito desse retiro é para isso, é para gerar um povo gerado pela Virgem Maria. Precisamos voltar o nosso coração a essa mulher. Santo Agostinho vai dizer no século III que Maria é a forma Dei, é a forma de Deus. Olha só, para essa imagem ficar perfeita, ela tem um molde. Diferente de você vir com um prego e com um martelo e batendo, porque você corre o risco de quebrar a tua escultura. Com molde é mais perfeito, sai tudo certo. Você coloca o gesso e sai perfeito. Santo Agostinho vai dizer que Maria é o molde perfeito de Deus. Maria, ela forma santos para a igreja.
Uma pessoa que passa pela escola de Maria, essa pessoa se torna santa, ela se torna melhor, ela busca a santidade com autoridade, ela cai, mas ela quer ser melhor, porque Maria ajuda, ela vem para cuidar dos pecadores. Rogai por nós pecadores. Irmão, precisamos voltar de fato o nosso coração para Maria, nesse encontro de hoje. Precisamos amar essa mulher da forma que ela merece. E para isso o intuito desse encontro, a qual o Senhor colocou no coração do Padre César o nome Totus Tus, todo teu, Maria. E você vai ver justamente isso. As pessoas sempre me perguntam: Heberton, por que você fala tanto assim de Maria? Por que você enche a tua boca para falar de Maria? Eu prego todos os dias, mas quer me deixar feliz é poder falar de Maria. É minha vida, e graças a Deus tenho ido para muitos lugares para poder anunciar esta devoção. Há 4 anos atrás, há 5 anos para quem não sabe da minha história, há uns anos atrás, eu larguei emprego, faculdade, os meus sonhos para anunciar Jesus a todos os corações. Hoje eu vivo da providência, eu vivo somente para anunciar Jesus. Não tenho vergonha de dizer que tudo aqui é ganhado dos outros. Então, sou pobre, mas sou feliz, porque eu tenho Jesus. Jesus é nosso tudo. E Maria. Há 4 anos atrás eu estava no grupo de oração que eu coordenava, dentro de um seminário de vida que estava maravilhoso. E naquele dia, numa quarta-feira, eu cheguei em casa e estava mamãe e papai bêbados, brigando. Eu separei os dois. Eu cresci muito distante de Deus, não tive um relacionamento bom com meu pai. Vivi muitas coisas, bebida, festas, prostituição, cheguei a roubar, vivi o homossexualismo. Enfim, tive a minha experiência com Deus. E eu estava querendo buscar e levar a salvação para minha casa também. E naquele dia separei a briga dos dois. Minha mãe errada, eu falei: mamãe, você está errada. Minha mamãe olhou no meu olho e falou: obrigado, meu filho, porque hoje você acabou com a minha vida e eu estou indo embora de casa. E naquele dia minha mãe pegou as coisas dela e até hoje não voltou para casa. A dor do meu coração foi que naquela noite a gente só dá valor quando a gente perde. Eu lembro da história do meu coração, a dor do meu coração, porque até então a minha mãe nunca tinha me visto tocar na igreja, a minha mãe nunca tinha me visto cantar na igreja, a minha mãe nunca tinha me visto pregar na igreja. A única imagem que minha mãe tinha de mim era de um filho rebelde, que no passado chamava ela de vagabunda, chamava ela de prostituta, falava que ela não valia nada. Eu entrei no meu quarto e escutei 11 pregações seguidas. E uma delas, o padre José Augusto, ele disse aquilo que está lá em João capítulo 14, versículo 18: eu nunca vos deixarei órfãos. E naquela noite Maria me abraçou como filha. Há 4 anos atrás, por conta da minha missão, minha mãe saiu de casa, foi para a casa da minha avó. Minha mãe ficou em casa no qual eu não sabia nem onde ela morava. Minha irmã tinha mais contato com a minha mãe, mas eu não tinha. Tinha vezes que eu não tinha notícia da minha mãe, não sabia se minha mãe estava viva, se minha mãe estava morta. Eu sei a dor que eu tenho passado, pregar todo final de semana, encontro de casais, retiros para a juventude, ver os jovens voltando para casa, podendo abraçar suas mães, e eu não posso mais abraçar a minha, como eu queria hoje chegar em casa e abraçar a mamãe, e não posso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu lembro que aquilo me aproximou muito da minha irmã, me aproximou muito do meu pai. Comecei a levar o meu pai para o grupo de oração, e eu vi o meu pai tendo uma experiência com Deus no grupo de oração que eu coordenava. Meu pai chorando, e maravilhoso o que o Senhor faz. E o engraçado foi que quando eu entrei na igreja, antes de eu entrar na igreja, minha irmã rezava para mim vir para a igreja. E quando eu entrei, ela saiu, queria viver as coisas lá de fora. E eu pedia por ela, rezava por ela, e hoje é uma mulher de Deus que está ali. Rezei demais, né? Exagerei. Mas eu vi as coisas de Deus transformando a minha vida, mas faltava muita coisa. Mamãe, a falta que mamãe faz é muito grande. Muitas vezes eu sinto muita saudade dela.
Mas ano passado, como alguns aqui sabem, eu cheguei quase morto no hospital, em janeiro do ano passado, tive uma embolia pulmonar, brigando com Deus, porque eu tinha um monte de pregação marcada, um monte de missão marcada, e falava, por quê? Larguei tudo para o Senhor e agora estou aqui no hospital. E o Senhor falava, eu sei o que estou fazendo. E Maria confortando meu coração. E eu todos os dias eu sempre pedi a Maria para trazer minha mamãe. E quando eu fiquei doente, eu tive a graça de ter quase todos os dias a visita de mamãe. Minha mamãe foi e ficava sentadinha acordada, porque eu não podia deitar. E minha mãe ficava acordada a noite inteira para que eu pudesse dormir sentado, por causa das dores. Eu lembro que a minha vontade era nem de ficar melhor, porque eu podia ter mamãe. E aquilo me aproximou muito de minha mãe. E eu rezava todo dia para Maria, traz minha mãe, traz minha mãe, traz minha mãe. No carnaval do ano passado, num domingo, eu fiz muitas pregações naquele carnaval. Num domingo eu estava pregando para a juventude, estava almoçando no retiro, e minha irmã tinha viajado, meu pai tinha viajado, e no almoço eu recebi a ligação de mamãe. E minha mamãe perguntou, filho, você está sozinho em casa? Eu falei, estou. Ela falou, posso ir dormir com você? Eu falei, pode. Claro que pode, que pergunta. E eu falei para ela, eu tenho mais uma pregação para fazer, mas depois eu vou para casa. Eu fui fazer uma pregação para pais, um retiro de pais, falar do filho pródigo. Eu lembro que aqueles pais choravam muito. Eu não via a hora de ver minha mãe em casa. Eu queria encontrar minha mãe. Eu nunca esqueço que uma senhora veio, me abraçou e falou, eu queria que você fosse o meu filho. Eu falei, pode me soltar, porque eu já tenho mãe em casa, ela está me esperando. A vontade mesmo de querer ser de Deus, de querer buscar a minha mamãe também nos meus braços. Eu cheguei em casa, contei o que tinha acontecido naquele dia para a mamãe, e minha mamãe começou a chorar. A dor do meu coração foi porque eu sempre achei que eu decepcionei a minha mãe e o meu pai. Porque o meu pai e minha mãe sempre sonharam para mim que eu tivesse um bom emprego, que eu tivesse dinheiro, que eu tivesse a minha casa. Eu não tenho nada. Eu sempre tive isso no coração. A minha mãe nunca entendeu por que eu vou para a igreja. Eu lembro que a minha mãe reclamava que eu chegava bêbado quase todos os dias. Aí eu entrei para a igreja e ela começou a reclamar que só vivia na igreja. Eu não entendia. Mas eu lembro que minha mãe, no carnaval do ano passado, ela olhou no meu olho chorando e falou assim, quando ela saiu de casa, ela falou que eu tinha acabado com a vida dela. No carnaval do ano passado, minha mãe olhou no meu olho e falou assim, meu filho, você é a maior bênção que Deus poderia me dar. A minha mãe olhou no meu olho, algo que ela nunca tinha dito. Ela falou, meu filho, nunca desista dessa vida que você está levando hoje, você é meu orgulho. Para mim foi uma bênção da minha mãe. A minha mãe naquele dia, ela falou para mim que quando eu tinha 2 anos de idade, um rapaz parou ela na rua e falou assim, olha mãe, você pode levar o teu filho para onde você quiser, mas o teu filho ele vai ser de Deus. Eu falei para minha mãe, mãe, você esperou a minha vida inteira para falar isso agora? Olha o tanto de coisa errada que eu fiz, mãe. E tem coisa que só mãe faz. Eu nunca esqueço o último dia que eu cheguei bêbado em casa, que eu vomitei a casa inteira. Eu acordei deitado no colo da minha mãe, no sofá, minha mãe fazendo um carinho na minha cabeça, e o chão todo sujo, porque ela tinha limpado. Tem coisa que só mãe faz. E minha mãe me deu aquela bênção. Só que tem um problema. Eu quero minha mãe com Deus. Preciso da minha mãe com Deus. E o ano passado eu tenho uma pregação na internet, os verdadeiros devotos da Virgem Maria. Uma pregação que tem ido para o Brasil inteiro, fora do Brasil. Grandes testemunhos dessa pregação. E a minha mãe me ligou o ano passado chorando, porque ela tinha escutado a pregação. E minha mãe falou para mim assim, filho, quando a mamãe era pequena, ela foi consagrada a Nossa Senhora de Fátima. Veio um alívio no meu coração. Sabe por que um demônio falou para São Domingos de Gusmão que nenhuma alma consagrada a Maria está no inferno, porque ela traz todos de volta. E eu falei para minha mãe, mãe, então Maria vai trazer a senhora de volta, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Esse ano eu vejo a minha mãe que entende a minha vida, a minha mãe que é feliz pela missão que eu tenho. Em janeiro desse ano minha mãe tem um emprego corrido, final de semana, mas eu tive a graça de escutar da minha mãe que nos domingos ela estava procurando ir na Santa Missa.
coisa que ela nunca fez a vida inteira, mas porque Maria traz as pessoas de volta. Hoje, eu sou escravo de Maria. Ora, escravo de Maria? Que estranho, Herbert, escravo de Maria. São Luís, ele vai dizer aqui no tratado. Ora, se eu era escravo do pecado, por que hoje eu não posso ser escravo de Maria, tendo certeza que ela vai me levar para Deus? Tendo certeza que ela é o atalho para Deus. Perguntaram para Padre Pio, Padre Pio nos deu um atalho para o céu. Ele disse: o atalho para o céu é a Virgem Maria. Eu acho lindo São Bernardo dizendo, foi representar o Papa muitas vezes. Lembro na Alemanha, 1149, representando o Papa, a qual ele colocou na oração da Salve Rainha: ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E São Bernardo dizia que Maria é nossa esperança, é a esperança da nossa salvação. Por ela nós chegamos em Jesus. E aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís ele fala dos falsos e dos verdadeiros devotos, que depois aqui durante o dia nós vamos entender melhor. Mas aqui São Luís ele ensina um retiro de 33 dias, para você fazer uma consagração total à Virgem Maria. Eu fiz essa consagração e vou renovar agora, esse mês. Renovo hoje, aqui nesse encontro, nesse retiro, a minha consagração que mudou a minha vida. Perguntaram para mim, 2 jovens que estão no seminário, eles vieram me procurar depois de uma pregação sobre a Virgem Maria e falaram para mim: Herbert, o que mudou na tua vida depois da tua consagração? Eu disse: tudo. Se tinha um rapaz que era bruto, que brigava com todo mundo, que xingava todo mundo, minha irmã está aqui de prova, era o Herbert. Mas hoje a minha irmã, que é brava, nervosa, vem cá, cara, corre aqui, vem cá. Ela esperou tanto tempo para isso. Sabe o que eu acho belo? É como as coisas mudam. A gente sofreu tanto dentro de casa. Mas eu lembro quanto nós lutamos para ser melhor e o quanto hoje nós estamos com Deus. Ela é bravinha, essa menina aqui. Aí hoje ela briga comigo e eu fico quieto. Não tem mais graça brigar comigo, né? Dentro de casa. Mas sabe o que eu acho lindo? É que um dia eu disse sim para a minha vida, para Deus, para a minha escravidão. E hoje eu posso ver isso aqui no braço da minha irmã também. Ela busca ser de Deus por meio de Maria também, para trazer a nossa família, a nossa casa. É intercessora, faz parte de uma equipe missionária, Madeiro da Cruz, dos irmãos que estão aí. O fundador é o Guilherme, grande amigo meu, um menino que eu amo de coração, que está aqui na intercessão. Mas nós temos lutado. Ela vai na missa, usa véu na cabeça, porque ela aprendeu na escola do irmão e do Gui, que crescemos juntos. Mas eu estou aqui para contar para você uma história que começou com Maria. Essa mulher que foi obediente, que deu sim para Deus, e que até hoje tem mudado a história de muitas pessoas. Eu vi a Virgem Maria trazendo a minha irmã para Deus. O meu pai, ele teve um AVC no Rio de Janeiro e está lá em casa, eu estou cuidando dele todo dia. Está dando trabalho. Mas o meu pai, semana passada, ele foi na missa comigo. E o meu pai, eu lembro que no hospital, quando eu fui visitar ele no dia de Corpus Christi, o único dia que eu não fui pregar esse ano, meu pai falou para mim que a partir de agora ele vai em todas as minhas pregações, porque agora ele quer ser de Deus. Ele não veio por conta do horário que eu vim, mas em nome de Jesus nos próximos ele estará. Mas eu quero te fazer um convite hoje, a você deixar Maria entrar na tua vida, para que ela te leve para Jesus.
Obrigado, viu? Te amo. Como que está a tua casa? Como que está a tua vida? Faz mais de 5 anos que eu sonhei com um retiro desse aqui nessa diocese. Um retiro mariano. E eu posso ver vocês aqui o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Porque hoje aqui nós vamos levantar um exército mariano nesse lugar. Mas em primeiro, eu quero que você deixe que as curas de Deus venha por meio de Maria. O que brilha mais, o sol ou a lua? O sol. A lua nem tem luz, ela só reflete a luz do sol. Jesus é o sol. Você consegue olhar para o sol? Se você ficar com o teu olhar direto para o sol, você fica cego. Não tem como olhar para o sol direto. Mas para a lua você consegue ver. E ela reflete a beleza do sol, a luz do sol. Maria é nossa lua, a qual nós conseguimos olhar humanamente. E ela nos leva para Jesus. Como que está o teu coração? Como que está a tua busca pela santidade? Como que está a tua busca por Jesus? Eu te faço um convite hoje, a você olhar para essa mulher, a qual eu quero que você reze nesse sentido. São João Maria Vianney, ele vai dizer que nós somos filhos de Maria por 2 circunstâncias. Primeiro, na encarnação do Verbo, quando ela disse sim para o anjo. O Papa João Paulo II, bem-aventurado João Paulo II, ele disse no dia 13 de maio do ano de 1982 que Maria é a fonte de toda a vida, porque ela gerou a vida, que é Jesus. Então nós somos filhos de Maria pelo sim que ela deu para o anjo. Outro, do alto do madeiro da cruz, João capítulo 19, versículo 26, Jesus diz para o discípulo amado: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E aquele filho levou a mãe para casa. Não foi ninguém que te deu Maria, mas quem te deu Maria foi Jesus. Toma, é tua. Toma aqui o teu consolo. A música que nós cantamos do Vida Reluz, e espera por mim. Toma Maria, espera por mim. Eu faço um convite hoje a nós nos aperfeiçoarmos na busca por Deus por meio de Maria. Mas como está o teu coração? Talvez sozinho, carente, solitário. Talvez você tenha lutado sozinha, lutado sozinho. Talvez a tua vida pela busca de santidade, pela tua busca de Deus, não tem sido fácil. Mas eu tenho uma coisa para te contar. A Virgem Maria quer te colocar no colo. Quanto tempo faz que você não tem um colo para você deitar? Eu lembro de quando eu era pequenininho, quando eu estava com medo do escuro, que eu ia correndo pro quarto dos meus pais, e eu deitava do ladinho da minha mamãe, e a mamãe falava: vem cá, filhinha. Como é bom o colo da mãe, não é? Como é gostoso deitar na cabecinha no colo da mãe, receber carinho. Lembra da escola, quando o teu amigo te zoava, quando você chegava triste em casa, quem estava lá com um sorriso no rosto? Mamãe. Mamãe, como é gostoso um colinho de mãe. Quantas pessoas aqui nem mãe tem mais? Ou mais? Quantas pessoas aqui tem mãe, mas não pode mais deitar o colo na cabeça, ou não tem deitado mais o colo na cabeça cabeça no colinho da mamãe? Eu convido você hoje a deitar no colo de Maria. Maria hoje nesse retiro, ela quer nos levar para Jesus. Para Jesus. Eu vou dizer, o catecismo vai dizer, parágrafo 27, que a nossa felicidade está em Deus, não está em outro lugar, está em Jesus. Maria é aquela que quer te levar para Jesus, para a tua felicidade. Quanto tempo faz que você não dá um sorriso? Quanto tempo faz que na tua casa você não tem um motivo para sorrir? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que na tua casa você não consegue rezar com a tua família? Para mim, a alegria do meu coração de domingo passado poder ter ido na Santa Missa com meu pai. Quantos anos fazia que eu não ia na missa com o papai?
Poder comungar Jesus, ficar do lado do meu Pai. Que maravilha! Como é gostoso! Como é gostoso experimentar o céu aqui na terra. Eu vou dizer, talvez a tua família está destruída, talvez a tua casa está uma destruição. O catecismo da igreja vai dizer no parágrafo 163 que com a fé nós antecipamos o reino dos céus aqui na terra. Se você tiver fé, tua adesão verdadeira, você vai antecipar o reino do céu aqui na terra. Mas você precisa hoje ir com Maria. Sabe por que nós precisamos olhar para Maria? Na casa de Isabel, versículo 45 de Lucas, capítulo 1, Isabel disse para Maria: feliz és tu, Maria, porque você acreditou. Feliz és tu, Maria, porque você teve fé, mesmo sem entender. Feliz és tu. Sabe o que acontece com uma pessoa que tem a fé de Maria, que aprende com Maria? Canta como ela cantou, versículo 46. A minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humilhação da tua pobre serva. Doravante, todas as gerações agora me proclamarão bem-aventurada, porque fizeste em mim maravilha, aquele que é todo poderoso, cujo nome é santo. Querido, hoje o Senhor quer levantar aqueles que estão caídos por meio de Maria. Eu quero que a tua oração de hoje seja direcionada à mãe. Eu quero que você hoje, como o discípulo amado João levou Maria para casa, eu quero que você se imagine hoje entrando na tua casa, mas levando ela juntinho, levando a mãezinha com você, a mãezinha do céu. As pessoas brincam porque o Heberton fala papai, mamãe, mas seja criança. Não tenha medo de ser criança. Tem pessoas que perderam a inocência de criança. E como é ruim crescer. Como é ruim ser adulto. Ninguém se preocupa com a gente. Ninguém se importa com a gente. Ser adulto vem a responsabilidade. Ninguém te liga para ver se você está bem. Ninguém te dá remédio quando você está dodói. Você precisa comprar. Gente, ser grande é ruim demais. Eu te convido hoje a ser criança, a ser criancinha nos braços de Maria, para que ela possa te levar para Jesus. Eu quero que você reze. Eu quero que você hoje devolva para Deus o teu coração por meio de Maria. Como que está o teu coração hoje? Como que está a tua ferida hoje? Como que está o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua irmã? Eu volto a dizer, para que nós possamos entender tudo. Um verdadeiro devoto imita as virtudes de Maria. Imita as virtudes de Maria. Maria discute? Não. Lucas 2,51 diz que Maria guardava a palavra no coração. Ela escutava as coisas e guardava no coração. Sabe o que você precisa fazer, mulher, para mudar o marido? Quando ele fizer alguma cagada, guarda no coração e ama. Ama. O versículo 19 de Lucas 2 diz que Maria não somente guardava, mas Maria meditava a palavra. O catecismo da igreja, quando vai falar da oração, ele fala justamente de Santa Teresa d'Ávila, João da Cruz. Ele fala da meditação como forma contemplativa, forma de oração. Olha só, Maria rezava com a palavra. Sabe, na hora do desespero, precisamos rezar igual Maria rezava, guardando tudo no coração. É o convite que eu te faço hoje, a rezar. Qual que é a dificuldade que você está vivendo? Talvez a virtude de Maria que você está vivendo hoje é de abraçar a cruz. Lembra que o velho Simeão disse para Maria? Uma espada de dor irá transpassar o teu coração. Quantos não têm um coração transpassado com uma lança? Por conta das destruições em casa, das brigas em casa, dos desentendimentos, das decepções. Quantas pessoas já não te traíram? Quantas espadas de dor estão atravessadas no nosso coração? Mas hoje, Jesus quer dar a Maria, para a gente rezar e encerrar esse primeiro momento. Eu queria lembrar do filme da Paixão de Cristo.
Quem é que assistiu o filme da Paixão de Cristo? Levante a mão. Pode abaixar. Você vai ver o filme da Paixão de Cristo. Para quem assistiu aquele filme no cinema, foi desesperador. Você vê as pessoas gritando dentro do cinema, vendo Jesus sendo flagelado. A lei de Moisés permitia 44 chibatadas. Jesus foi o único da história que recebeu as 44 chibatadas, porque tamanha tortura que era. Nas pontas da lança dos chicotes tinha pedaços de costelas de animais, de ossos de animais, bolinhas de chumbo, coisas para perfurar. Você vai ver que o profeta Isaías, ele diz que as barbas de Jesus eram arrancadas. Ele levava chicotada na cara e a barba dele era arrancada. Você vê que Jesus, ele levou chicotada na barriga, no órgão genital, nas suas costas, no rosto. O profeta Isaías diz que ele não tinha aparência humana. Tem uma cena do filme que o soldado dá uma chicotada que prende na costela, e ele arranca aquilo lá que soa sangue, que foi uma parte pior do filme, que todo mundo desesperado chorando. Colocaram um manto em Jesus, dizendo que ele era rei, uma coroa de espinhos que bateram com um pedaço de pau para que pudessem dar na sua cabeça, e colocaram uma cruz de 60 quilos para que Jesus pudesse subir o Gólgota, no grego Calvário. E ele começou a subir sem força nenhuma aquele Calvário, uma cruz de 60 quilos. Para quem fez a Via Sacra esse ano, ou nos anos anteriores, ou faz toda sexta-feira, lembra que Jesus caiu pela primeira vez. Está no Evangelho, o filme mostra. Mas sabe o que eu acho belo e tremendo? Que no Evangelho diz que Jesus estava consolando as mulheres. As mulheres estavam desesperadas vendo Jesus carregando a cruz. Era um verme carregando a cruz, chorando. E Jesus ainda consolava aquelas mulheres sem força nenhuma. Jesus dizia: não chorei por mim, mulheres, chorai por vossos filhos. Jesus cai pela segunda vez, e o filme mostra que a segunda vez Jesus não tinha mais força. Só que ele cai de frente com Maria. E quando Jesus olha no olho de Maria, ele se levanta e começa a caminhar. Sabe por quê? Irineu de Lyon, ele vai dizer no século I que quando Maria disse sim para o anjo, ela disse sim para a salvação dela e para a salvação de todos nós. No Calvário, Maria não pensava na dor de mãe. No Calvário, Maria pensava em todos nós. Jesus estava consolando as mulheres, mas tinha uma mulher que não derramava uma gota de lágrima, que era Maria. Porque a única pessoa que consolou Jesus no Calvário foi Maria. Sabe por que dói meu coração? Porque Maria foi a única que não teve consolo de ninguém no Calvário. Não teve. Ela só pensou em nós, porque nos ama, porque queria nos ver perto do Filho. E Jesus nos dá do alto do madeiro da cruz a sua mãe. Só que eu vou dizer uma coisa: Jesus só dá Maria como mãe a quem tem coragem de subir o Calvário, a quem tem coragem de abraçar a cruz. Marcos 8,34: aquele que quiser me seguir, renuncia a ti mesmo, pegue a tua cruz e me siga. Jesus só dá Maria como mãe a quem sobe o Calvário. Qual que é a cruz que você está carregando? Qual o sofrimento que você está carregando? Abrace e vamos até Jesus, porque Ele tem a nossa mãe para nos dar. E é hoje nós vamos rezar diante da cruz de Jesus com Maria. Qual é o desespero da tua vida? Eu lembro o discípulo amado no Evangelho. O discípulo amado amava Jesus. A pessoa talvez que ele mais amava, Jesus estava morto. Pensa o desespero daquele rapaz, daquele jovem, ao ver o Senhor que Ele colocou a tua vida morrendo, indo embora, a pessoa que ele mais amava. Quantas pessoas já não foram embora da tua vida? Quantas
Quantas vezes você não se sentiu com medo de ficar sozinho? Quantas vezes nós não temos o medo de ficar sozinho porque os nossos melhores amigos estão indo embora? Quantas vezes nós não temos medo de ficar sozinho? Os filhos aqui, quais filhos aqui que não tem medo de perder o pai ou a mãe? O medo de ficar sozinho, quando pensamos nisso, machuca, dói, porque não queremos ficar sozinhos. Mas Jesus nos dá a mãe, o consolo. Toma, é tua, é tua. Aquela que consolou Jesus no Calvário, hoje quer vir nos consolar nessa manhã. Pede para ela, pede para o filho, para a mãe, que o filho atende. Talvez a tua dor de hoje, a tua cruz de hoje seja o teu filho nas drogas, o teu irmão nas drogas, o teu pai na bebida, as pessoas longe de Deus. Eu quero que você apresente a tua cruz hoje para Maria. Fecha teus olhos. Olha para dentro de você, olha para tua história, olha para o teu coração, para tudo que você tem vivido. Mas quanto sofrimento não existe dentro de você? Quanta dor você não tem carregado? Como tem sido difícil subir o Calvário? Como tem sido difícil carregar a cruz? Como tem difícil dentro de casa? Como tem sido difícil? A família, talvez seja a tua casa. Eu quero que hoje diante de Maria você diga: Maria, eu te apresento hoje a minha cruz, que é a minha família. Se é o teu marido, apresenta: Maria, está aqui o meu marido. Maria, está aqui o meu filho, está aqui a minha filha, está aqui a minha mãe, o meu pai. Maria, está aqui a minha dor. Maria, está aqui o meu medo. Diz para Maria que você tem medo de ficar sozinha. Diz para Maria que você tem medo de ficar abandonado. Diz para Maria que você tem medo das dores. Fala para Maria que você já está se sentindo sozinho. Fala assim: Maria, as pessoas me abandonaram, as pessoas me deixaram. Hoje eu preciso de colo. Eu preciso de colo. Diga para Maria: você quanto tempo faz que você não deita no colo de alguém? Fala para Maria: mãe, eu quero deitar no teu colo. Maria, me deixa deitar no teu colo. Porque na minha casa eu não tenho colo para deitar. Porque eu não tenho mais amigo a quem eu possa deitar. Fala para Maria hoje da tua verdade. A você que já perdeu o teu pai, você que já perdeu a tua mãe, e você tem saudade desses que foram importantes na tua vida. Jesus hoje está dizendo para você: toma aqui a minha mãe, a minha mãe. Deixe que Maria te console hoje, mas diga para ela que você precisa de consolo. Enquanto essa canção será cantada com teus olhos fechados, eu quero que você conte o teu coração para a Virgem Maria e diz para ela dos teus sofrimentos, e diga para Maria que você só quer ser feliz. Maria, eu quero ser feliz, Maria. Fala para Maria assim: mãe, eu não tenho sido feliz. Eu quero ser feliz, mãe. Eu quero ser feliz como a senhora foi. Me ensine, Maria, a ser feliz. Eu não aceito a minha tristeza. Meu querido, não aceite a tua tristeza. Não aceite essa vida que você tem levado, porque a vitória é tua. Vai buscá-la junto de Maria. Se a dor te toma por demais, quanta dor, quanto sofrimento, só você sabe. Só você sabe, ninguém sabe. Se o mundo não te crê jamais, quantas pessoas não crê mais em você, diz que a tua vida não tem mais jeito. sabe pois que há alguém por ti. Existe ainda alguém, é Maria, orando e intercedendo. você não está sozinha. Por esplendor e amor de mãe, por esplendor e amor de mãe. sacrário vivo é Maria. Sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei. Em ti, Maria,
Quantas vezes você não imaginou o paraíso? Quantas vezes? Imaginei como seria bom no paraíso? A paz, a harmonia, sem briga. Com paz e harmonia em nossos corações. Mas hoje você não tem mais essa paz no coração. Para sempre então seria eterno. A eternidade. Quanto tempo faz que você queria ser feliz para sempre, mas você não tem conseguido? E nos salvou. Ó Mãe Santíssima, me leve a Deus. Mãe Santíssima, me leve a Deus. E para sempre exultarei com termos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo, dentro em meu peito, esta vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. abre os seus olhos, vai ficando de pé, se coloque de pé, fica de pé. Meu irmão, chegou o tempo da alegria, é o tempo da felicidade, é o dia de nós nos descobrirmos diante de Deus. E Maria nos leva até Ele. Eu não sei, mas ela sabe. Talvez você entrou aqui com teu coração destruído, talvez você nem imaginou que seria assim essa manhã, mas eu te convido hoje, em louvor a Deus, por meio de Maria, a você pedir para que ela te leve a Deus nessa manhã. A você que precisa muito de Deus, que você peça para Maria, para que ela te leve para Deus hoje. Cante esse refrão, erga os seus braços lá em cima e diz: ó Mãe Santíssima, Mãe Santíssima, me leve a Deus, e para sempre exultarei. Com cantos, erros de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo, dentro em meu peito essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és. mais uma vez, ó Mãe Santíssima, Mãe Santíssima, me leve a Deus, e para sempre, exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo, dentro em meu peito essa vontade de te em conhecer. meu peito esta vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Abra teus olhos, olha para cá. É uma imagem, que representa a predestinada, a escolhida, a serva, mas que representa acima disso a mãe, a tua mãe, a mãe do céu. Você não está mais sozinho. Talvez você se sentia sozinho, mas a partir de hoje não. Hoje você tem uma mãe que cuida de você, a porta do céu. Pode ter certeza que quando você chegar lá, quem vai te receber é uma mulher como essa imagem, com esse rostinho bonito, com as mãozinhas postas, e vai abrir os braços, porque faz muito tempo que você não tem um abraço. Olha para ela e para a mãe, para a Virgem Maria que está no céu. Dá uma salva de palmas para ela. Força! Dá um abraço na pessoa que está do teu lado para encerrar esse momento. Abrace mesmo. Dê um abraço de Maria. Talvez essa pessoa precise desse abraço. Mãe Santíssima, me leve a Deus, e para sempre exultar.
temos de novo buscando a salvação. E nessa hora em que eu te olho aqui, entra em meu peito essa vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Amém. Valeu a pena, sim ou não? É só o começo. Só o começo. Eu tenho certeza que hoje, olha só, é um retiro mariano. Mas hoje para muitos aqui vai ser o maior encontro com Deus, porque Maria é aquela que nos leva para Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. A gente vai ter, a gente é 007, né? Nós teremos aqui o intervalinho bem breve, de 5 a 10 minutinhos. Vai tomar uma água.